Olá, seja muito bem-vindo ao canal Digital Treinamento. Sou o professor Bruno Brito e hoje apresento de forma rápida a terceira parte da função PROC-X no Excel. Lembrando que na descrição do vídeo está disponível o link para download do arquivo de acompanhamento desta aula. E para aprender outras funções, acesse a playlist Excel na prática e inscreva-se no canal. Vamos à tela? Chegamos à aula 32 da nossa playlist Excel na prática. Nesta aula, será dada continuidade ao terceiro vídeo referente à função PROC-X. Aqui será trabalhado especificamente o argumento da função PROC-X, modo de pesquisa. Então, eu tenho uma tabela que retrata uma determinada tarefa e vai caracterizar a que pé encontra-se uma situação dessa tarefa. Então, a tarefa ela tem três situações. Ela pode estar pendente, ela pode estar em processo ou pode estar finalizada. Dessa forma, eu vou utilizar a função PROC-X para fazer a classificação da situação atual dessa tarefa. Então, eu vou colocar aqui o nome do colaborador, eu vou fazer uma lista de pesquisa e depois eu vou caracterizar a situação desse colaborador. Primeiramente, eu vou trabalhar duas funções já aplicadas aqui nas nossas aulas, a função classificar e a função único. Caso você tenha alguma dúvida sobre essas duas funções, é só acessar os vídeos anteriores. Posso colocar também na descrição quais são os vídeos que caracterizam esses dois elementos que vocês vão precisar para executar esse exercício aqui. Então, o primeiro passo é utilizar a função classificar. Como é que seria isso? Eu vou colocar aqui o sinal de igual, entrar com a função classificar. Dentro da função classificar existe uma matriz, e essa matriz, quem vai caracterizar a matriz é a função único. Por que eu utilizaria a função único? Aqui à minha esquerda, eu tenho uma tabela com diversos nomes, e esses nomes se repetem. Por exemplo, Amanda Costa, no dia 1º, encontrava-se com a situação pendente. Porém, se você for descer na tabela, Amanda Costa, no dia 7/10, já está com a situação em processo. E continuando aqui a minha tabela, Amanda, no dia 13, ela finaliza essa tarefa. Então, para utilizar aqui a função única, eu quero criar uma lista de dados com um nome único de cada um dos colaboradores. Eu não quero que haja repetição desses nomes. Então, eu vou classificar em ordem alfabética e, na sequência, eu vou colocar o único para caracterizar apenas uma única vez o nome do colaborador. Então, aqui o único, eu vou entrar duas vezes. A minha matriz é o conjunto de dados dos colaboradores, então eu vou selecionar todos os meus colaboradores. Eu vou fechar o parênteses uma vez e segunda vez, para fechar o parênteses do único, e a função classificar também será fechada com parênteses. Quando der o Enter, ele vai aplicar aqui uma matriz, onde vai estar todos os nomes dos colaboradores referente a essa situação de tarefa. Então, agora eu vou transformar, o segundo passo seria transformar essa matriz em uma lista de dados, utilizando validação de dados, que também já foi trabalhado aqui no canal. Então, eu vou vir aqui, e aqui eu vou criar uma lista contendo todos esses nomes aqui. Então, eu vou no menu Dados, depois vou no menu Validação de Dados e vou marcar a primeira opção, Validação de Dados. Abro-se primeiro janela, ele vai abrir aqui a situação, onde tem permitir qualquer valor, eu vou alterar para uma lista. E dessa lista eu vou selecionar aqui em fonte. Clicando em fonte, eu vou selecionar primeiramente aqui o elemento, primeiro lista da minha matriz, aqui uma matriz, e eu vou colocar aqui o sinal de hashtag. Feito isso, o que ele vai fazer? Ele vai incorporar na minha lista todos os elementos pertencentes a essa matriz. Quando der OK, ele vai criar aqui uma lista de dados. Então aqui, por exemplo, Catarina, vou colocar o nome da Amanda para a gente iniciar o raciocínio. Bom, agora eu vou utilizar a função PROC-X para gerar, a partir desse nome, qual é a situação atual da Amanda. Então, vou colocar aqui o exemplo, igual, PROC-X. Dentro de PROC-X existe uma infinidade de argumentos, onde já foram trabalhados na aula anterior e na aula anterior. Pesquisa de valores, pesquisa de matriz, matriz retorno, se não encontrado e modo de correspondência. A novidade hoje é o modo de pesquisa, é esse elemento aqui que a gente vai estar explicando hoje. Então, pesquisar valor, eu estou pesquisando por um determinado colaborador. Então, o nome do colaborador é o primeiro argumento da fórmula. Ponto e vírgula. Na sequência, eu tenho uma pesquisa de matriz. Onde que eu vou encontrar esse nome Amanda Costa? Você vai utilizar uma matriz, que seria essa matriz da tabela aqui à esquerda. Eu vou selecionar todos os nomes dos colaboradores. Então, pesquisar valor, estou pesquisando por Amanda dentro da matriz que vai encontrar todos os nomes referentes aos colaboradores.
Na sequência, eu preciso informar o que eu preciso retornar dessa função proc(x). Então, no caso, a matriz de retorno seria a situação que eu quero realizar. Então, ele vai identificar qual é o colaborador e vai me retornar a situação desse colaborador especificamente. Ponto e vírgula. O quarto argumento é o se não encontrado. Eu vou colocar apenas um sinal de um traço, para caso ele não encontre o nome da Amanda, ele vai gerar um traço como situação. Na sequência, eu tenho aqui o modo de correspondência que foi abordado na aula anterior, e nesse exemplo aqui eu vou utilizar a correspondência exata. Ele vai verificar esse nome e vai fazer uma correspondência exata com o nome do colaborador à minha esquerda. E agora que vai entrar o argumento que vai ser trabalhado nessa aula. O argumento seria o modo de pesquisa, onde no Excel eu tenho duas possibilidades com a função proc(x), diferente da função proc(v), que só teria a primeira possibilidade. As possibilidades são pesquisar do primeiro ao último, ou seja, ele vai fazer uma leitura da tabela de cima para baixo e vai gerar o resultado da situação do cliente. Ou eu posso usar o pesquisar do último ao primeiro. Ele vai fazer a pesquisa na mesma situação, porém ele vai começar o registro de baixo. O primeiro encontrado aqui de baixo para cima é o status atual daquele cliente. Eu vou fazer utilizando primeiro o argumento número 1, pesquisa do primeiro ao último. Quando eu vim aqui, eu der OK, ele vai gerar aqui, vou fechar minha função com parênteses, vou dar um Enter. Ele vai gerar aqui que a Amanda Costa está com status pendente. Mas se você for fazer uma leitura na tabela, você vai verificar que essa situação aqui está incorreta. Ela iniciou no dia 1º como status pendente, depois aqui no dia 7 o status muda para em processo, e depois aqui no finalzinho, onde eu tenho aqui a Amanda no dia 13, o status dela está finalizado. Se eu utilizar essa função proc(v), ela terminaria fazendo a varredura de cima para baixo e analisando apenas o status de pendente. Porém, com o proc(x) eu posso modificar essa estrutura. Vou clicar duas vezes. Em vez de utilizar o argumento 1, eu vou utilizar o argumento igual a -1, onde ele vai pesquisar do último ao primeiro e vai retornar o primeiro resultado encontrado. Dessa forma, com o argumento igual a -1, quando eu der o Enter, a situação da Amanda agora foi modificada. Ela encontra-se finalizada, ou seja, ele fez a leitura, só que ele fez a leitura de baixo para cima e quando ele encontrou o primeiro resultado finalizado, ele já apresentou como resultado dessa função. Concluímos as nossas análises total de todos os argumentos referentes à nossa função proc(x). Então ficamos por aqui, até a próxima aula.